Então vamos, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta nossa terceira sessão do SPE às quartas e hoje vamos ter o prazer de ouvir o nosso colega Luís Adriano a falar sobre uma temática muito interessante que é a ética na educação e engenharia. Para quem ainda não conhece, está aqui um short CV do Luís, que eu não vou ler, não é? Portanto, enquanto eu vou só dar umas breves informações, não é? Podem, para quem ainda não conhece, de ler aqui o currículo do Luís. A nossa sessão de hoje vai seguir o formato das anteriores, então nós vamos ter a sessão dividida em duas partes, a parte da apresentação propriamente dita e depois a parte das questões. E isto vai acompanhar também a nossa gravação. Como sabem, nós gravamos estas sessões e depois colocamos no nosso canal do YouTube, que aproveito para lembrar que podem estar à vontade para subscrevê-lo, não é? E portanto vamos ficar também com os dois filmes no YouTube. E sem mais demoras, eu vou passar a palavra ao Luís para então falar sobre a ética na educação em engenharia. Vou interromper o meu compartilhamento. Luís, por favor, quando quiser. Obrigadíssimo, Por favor, deixa-me só avisar, por favor, colegas, desliguem o vosso microfone, eu também vou fazer o mesmo com o meu, que é para evitar qualquer ruído de fundo. Muito obrigada. Luís, por favor. Muito obrigado. Então, se me permitem, agradeço apenas o convite à SPE, agradeço, é sempre um privilégio colaborar, agradeço a todos os presentes que me deram o benefício da dúvida, pelo menos até agora. E então, sem mais delongas, vou partilhar o ecrã e começar esta breve exposição. Espero que estejam a ver bem. O som está bom? Já vi que sim. Então, vou só aqui minimizar estes controlos. Mais uma vez, então, boa tarde a todos, muito obrigado. Ética na educação em engenharia. Eu gostaria de fazer aqui já, desde de entrada, uma pequena ressalva. Estou essencialmente a dirigir maioritariamente a colegas e, portanto, não teria de forma alguma a pretensão de fazer ensinamentos de ética aos colegas. A ideia é apenas dar sugestões, se assim entenderem, sugestões que talvez possam ser úteis no sentido de sensibilizarem os vossos alunos para esta problemática e algumas formas talvez interessantes de abordar. Começando já, então, eu faço aqui um brevíssimo resumo, não estou já está. Esta exposição começa por uma pequena referência à motivação da exposição em si, depois uma pequena nota sobre o que poderá ser um perfil de um cientista, o conceito de inovação científica, diferença entre moral e ética e deontologia, valores e riscos a que estão sujeitos a esses valores, mas valores que estão na base do comportamento ético na ciência, reconhecimento do mérito científico e académico, o papel do erro e, havendo tempo, espero que sim, a reação à conduta científica censurável. Tudo isto de uma forma extremamente resumida, como terá que ser. Isso antes de passar para algumas notas conclusivas. Motivação e textos de apoio. Os textos de apoio eu vou passar por cima, mas em relação à motivação, a formação dos futuros engenheiros, no contexto que nos diz respeito, tem, para mim, um grande marco, que é a reforma de Bolonha. A reforma de Bolonha preconiza que se faça essencialmente o essencial em menos tempo, e isso abrange todas as componentes de atuação, desde a letiva até trabalhos curriculares, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, publicações, tudo em menos tempo e de forma igualmente eficaz. Por outro lado, contrastando com a maioria de nós que estamos aqui quando éramos alunos, contrastando com o que se passava quando nós éramos alunos, nessa altura digamos, o ensino e a aprendizagem estavam centradas no docente ou na docente, neste momento está na aluna e no aluno. Isso faz uma diferença de paradigma absolutamente crucial, porque se pede ao aluno que procure o seu próprio conhecimento, dando-lhe instrumentos para o poder fazer. Mas isso exige da parte dos alunos uma componente de autonomia e até de proatividade, numa altura em que, naturalmente, são jovens e têm
relativamente pouca experiência. E, portanto, esta responsabilidade acrescida, por vezes, beneficiará, penso eu, se forem feitas alguns encorajamentos no sentido de promover a integridade na construção do conhecimento científico, e é um pouco esse o objetivo. Livros de apoio são estes três, que têm o grande mérito de terem sido todos autorados por mim, mas, e depois eu tenho aqui uma leitura complementar que vou pura e simplesmente saltar, porque isto está a ser gravado e, portanto, na altura, qualquer pessoa poderá voltar outra vez a estes slides. Coloco aqui uma questão, perfil atual de um cientista. Primeiro, começaria apenas por uma observação prévia. Nem todo o cientista é engenheiro, mas a verdade é que todo o engenheiro é forçosamente um cientista. E, portanto, esta pequena conferência está centrada simultaneamente no conceito de engenheiro, cientista, e eles ambos interpenetram-se ao longo de toda esta pequena hora. Quem pode fazer inovação científica neste momento? Será que é necessário ser um Leonardo da Vinci, um gênio que esteve na origem de conceitos inovadores como o helicóptero, a catapulta, que além do mais é um artista fabuloso que fez a Mona Lisa, pintou a Mona Lisa? Será necessário ter estas qualidades geniais ou alguém mais recente, o Albert Einstein, que além de tudo o que estamos fartos de conhecer, conseguiu com um século de antecedência por via teórica prever uma coisa que em 2019 foi fotografada, que é o buraco negro? Ou será necessário sermos, digamos, alguma personagem caricata como o professor Girassol, o professor Pardal, dos nossos tempos de infância? Será necessário ter algum perfil deste género para ser um bom científico, um bom engenheiro, um bom inovador? Bom, a boa notícia, de facto, é que de forma nenhuma, não é? O conceito de cientista foi extremamente democratizado nas últimas décadas. Qualquer pessoa que vista normalmente, que faça o seu fitness, que beba um copo com os amigos à noite, pode perfeitamente ser um excelente de primeira água cientista. Isso porquê? Bom, essencialmente porque o conhecimento científico atualmente já não avança tanto por descobertas geniais, não é? Embora isso possa acontecer, mas por duas vertentes, essencialmente, que eu diria, bom, é uma inovação, são dois tipos de inovação. Inovação disruptiva, que ainda assim faz um grande salto em frente. Eu estou a pensar enfim, são praticamente génios, não é? Quem esteve na origem da dinamite, o Nobel, laser, Cummings, ADN, bosão de Higgs, o próprio Higgs, a própria máquina a vapor, são saltos qualitativos muito grandes. Isto é aquilo que designaria por inovação disruptiva, mas depois, essencialmente, é a chamada inovação incremental. E a inovação incremental são pequenos passos que todos nós damos no nosso cotidiano de trabalho científico, eventualmente de investigação, o trabalho de engenharia, e que certo, são pequenos passos, não são passos geniais, mas como nós somos muitos e neste momento a complementaridade entre todos nós funciona sem fronteiras geográficas, sem fronteiras de tempo, sem fronteiras de financiamento, digamos, estão reunidas todas as condições para que pequenos passos, todos eles conciliados em grupo, em equipas muitas vezes transnacionais, consigam, ao fim do ano, dar saltos que são praticamente ao nível da inovação disruptiva. Mas somos muitos a dar esses pequenos saltos e, portanto, serão inovação incremental. Ok. A má notícia que, digamos, aparece sempre a par de uma boa notícia é a seguinte, é que o financiamento, como nós somos muitos, o financiamento da investigação, infelizmente, não tem acompanhado o número crescente, explosivo de investigadores que realmente fazem parte da nossa comunidade. Não há dinheiro para todos. E como não há dinheiro para todos, cá temos aqui um cientista a escorregar pela sua falta de financiamento abaixo. Isto vai ter consequências, não é? Consequências, muito bem. É uma competição acentuadíssima entre todos nós, somos muitos cães a um osso, e isto verifica-se a vários níveis, a nível académico e empresarial, desde a formação curricular até objetivos de carreira, projetos, concursos. Há uma competição muito grande
dentro da comunidade científica, lato sensu, há uma grande pressão para publicar, publish or perish, que conhecem com certeza esta designação, portanto, ou publicas ou morres. Este pobre cientista não conseguiu publicar e, portanto, morreu. E outra coisa que nós vemos atualmente é que, como toda a gente precisa de publicar, os editores defendem-se, pedindo, solicitando revisão por pares muito, muito, muito rigorosa, com um crivo muito seletivo, porque toda a gente precisa de publicar e então muitas pessoas querem publicar a todo custo, independentemente da qualidade daquilo que se propõe publicar. Temos aqui do lado esquerdo um pobre investigador com um manuscrito que vai submeter a um jornal, coitado, vai-se fartar de levar pancada até, e eventualmente, no melhor dos cenários, ter o paper aceito para publicação. Neste contexto de grande pressão e de grande competição, bom, pode surgir, muitas vezes surge mesmo, aquela tentação humana para enverdar por caminhos que são atalhos céleres, mas eventualmente de ética questionável, ou até mesmo, falarei depois disso à frente, ou até mesmo censurável. E isto é uma questão crítica, não é? Objetivos da inovação científica e a própria inovação em si. Se olharmos para esta pequena figura que eu tenho incluída no meu livro sobre escrita científica, nós temos aqui um trabalhador empenhadíssimo a transportar madeira de trabalho, com certeza, aqui num carrinho de mão, mas se repararmos no perfil da roda do carrinho de mão, aqui há alguma coisa que está a funcionar mal, e então temos aqui uma pessoa atrás a dizer, olha, talvez este perfil fosse mais adequado, sabe que eu posso dar-lhe uma sugestão, e ele diz por isso, olha, por favor, não incomode, não vê que eu estou ocupado a trabalhar. Ora bem, esta é a antítese da receptividade à inovação. Portanto, talvez possamos tirar daqui uma lição em relação à receptividade ou não sobre a inovação. Todos sabemos, o Burstein dizia, o grande obstáculo à inovação não é propriamente a ignorância, mas é sim a ideia de que nós conhecemos tudo. E o povo bem sabe que o verdadeiro cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer ver. E, portanto, enfim, nós podemos dizer realmente que o objetivo central da investigação, contrariamente àquele slide anterior, é, pelo contrário, procurar descobrir e pôr em prática oportunidades de progresso. Isso dá muito, muito bom trabalho aos nossos engenheiros. Se nós quisermos fazer digamos, um resumo extremamente abusivo, enquanto resumo, mas um resumo do que é o conhecimento científico, como ele progride, no fundo, o conhecimento científico tem três fases. Primeiro, definir e formular uma questão que não está respondida, que carece de resposta, pensar sobre ela. Definir e formular uma questão, a questão. Depois, coligir resultados para responder a essa questão. Não basta naturalmente coligir, é preciso coligir, validar, interpretar o sentido físico desses resultados, discutir os resultados. Dessa discussão resulta por via científica a elaboração de conclusões. Mas a verdade é que estamos com base nos resultados que nós temos de coligir para conseguir chegar a conclusões que, expectavelmente, serão a resposta à questão que não tinha resposta quando a selecionámos. E, por último, quando essa resposta existe, está disponível, bom, nós não podemos guardá-la na gaveta das nossas secretárias, devemos, pelo contrário, partilhar essa resposta com quem estiver interessado. Portanto, enfim, quem é que está interessado? Vamos ver. Autores da inovação científica, é a comunidade científica no sentido lato, não é? Portanto, a comunidade científica, quem são? São as instituições de ensino superior, são empresas que já sabem que só podem vingar atualmente se forem inovadoras e, portanto, estão empenhadas na diferenciação, interessadíssimas na inovação, laboratórios de investigação, as próprias associações, a Fundação Champalimaud, a FCT, sociedades e os próprios editores como veículos de comunicação, os editores de revistas, os editores de livros, toda esta gente faz parte da comunidade científica, no sentido lato, e que está interessado em recolher os resultados da investigação de quem investiga. A quem se destina esta investigação? Pois bem, à sociedade. A sociedade também no sentido lato. A sociedade compra o produto da investigação que a comunidade científica produz
não só compra como utiliza, consome, mas está disponível para pagar o preço da investigação, nomeadamente não só comprando produtos da investigação, como inclusivamente financiando a investigação estatal através do pagamento de impostos, não é? E para isso a sociedade precisa de ser informada, quer inclusivamente ter um ascendente, ter uma palavra a dizer sobre a investigação que se faz, sobre a qualidade da investigação que se faz, e portanto quer ter uma palavra a dizer, quer ser ouvida, e quer sobretudo, e esta é uma questão absolutamente crucial nesta conversa, a sociedade precisa de confiar no resultado da investigação da comunidade científica. Portanto, há aqui duas entidades: comunidade científica, que faz a investigação, sociedade, que consome a investigação e que precisa de confiar no produto da inovação científica. Muito bem. Ponho aqui moral, ética, deontologia. Eu coloco aqui isto poderá ser uma caricatura de alguns alunos mais jovens que dizem, Sal, mas falar em ética para quê? Porquê? Não será isso uma perda de tempo? Qual é o interesse, de facto, de estarmos aqui agora a falar em ética? Será que isso não é um assunto para padres? Será que eu não sou adulto e que não sei muito bem distinguir o bem do mal? E depois outra coisa, quer dizer, as pessoas falam e depois fica tudo na mesma. Será assim? Ora bem, se eu estivesse de acordo com estas objeções, com as quais fui confrontado muitas vezes, obviamente não estaria aqui a falar agora, não é? E a meu ver existe estas objeções pecam logo de início por uma confusão que acontece muitas vezes, que é a confusão entre ética e moral. Há provavelmente que distinguir. Eu colocaria aqui, se me permitem, um pequeno parênteses. O Sérgio Cortella está aqui a ser entrevistado pelo João Soares e este diálogo é curtíssimo, mas é muito interessante. E o que é a ética? Grande Sérgio Cortella. Pois bem, eu faria aqui um pequeno exercício de distinção entre moral, ética e deontologia. Moral, bom, nós sabemos que a moral está ancorada em dois conceitos absolutamente cruciais, que são o bem e o mal. Acontece que esses conceitos são a meu ver, são muitíssimo contextualizáveis, dependem do contexto, dependem da política, dependem da geografia, dependem da história, dependem da religião, dependem de tradições, costumes, dependem de uma série... Eu posso dar um exemplo, a meu ver, muito sugestivo. Uma mini saia aqui na Europa é uma coisa que está bem, não tem mal nenhum, não é? Mas se essa mini saia for transposta para o Afeganistão ou para a Arábia Saudita, é uma coisa altamente imoral e pode inclusivamente acarretar consequências graves para quem tiver a ousadia de assumir uma mini saia. Portanto, o conceito de bem e de mal são muitíssimo contextualizáveis, são funções de muito... Contrariamente, por oposição, a ética pretende não ser tão contextualizável, pretende ser uma reflexão crítica sobre os princípios que nós devemos respeitar, essencialmente para maximizar benefícios e minimizar prejuízos. Portanto, por isso mesmo procura quem é que não quer maximizar benefícios e minimizar prejuízos. Portanto, nesse sentido, ela procura ser abrangente, procura ser consensual, procura ser baseada na razão e não em crenças, não é? Por isso mesmo tem a pretensão de ter uma vocação universal, como diria o dito Sérgio Cortella, é um equilíbrio entre aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu devo fazer. Portanto, tem claramente uma vocação universal. E depois o corolário da reflexão ética é a deontologia, no fundo, consiste em aplicar essa reflexão a contextos profissionais específicos, não é? A deontologia médica, a deontologia dos engenheiros, dos farmacêuticos, dos economistas, dos advogados, enfim, estes três conceitos talvez seja interessante pegar neles. Depois eu teria aqui uma pequena... Uma pequena consideração a fazer sobre os valores que são subjacentes à ética na ciência. Eu fiz aqui uma pequena esquematização, não é? Que vai acabar onde vão ver. Portanto, a integridade e a confiança, na realidade, constroem-se com base em qualquer coisa, com base em quê? Nos valores que são a base, os valores individuais
Depois os valores individuais são postos em atuação na prática, não é? Conduzindo à chamada conduta ética. E a conduta ética tem um objetivo, que é atingir a integridade. Agora, integridade de quê? A integridade da comunidade científica, todos nós, cientistas, entre aspas, e também do próprio conhecimento científico, que é construído pela comunidade científica. Assim sendo, essa integridade depois vai ter, se ela for posta em prática, de facto, e se ela existir, vai ter como resultado aquilo que nós queremos, que é a confiança. Confiança entre quê? Confiança dentro da comunidade científica, entre cientistas, certo? Dentro da comunidade científica e, por outro lado, confiança que eu referia há pouco, entre a sociedade e a comunidade científica. Não é? Que a comunidade científica que é suposta servir a sociedade. E, portanto, esta relação de confiança constrói-se, mas constrói-se desde a partida com valores individuais. Que valores são esses? Bom, olha, eu ponho aqui, se me permitem, uma pequena receita, uma receita culinária que é uma sopa fria de melão com bacon. É uma coisa muito simples, para 6 pessoas, leva sensivelmente 2 minutos a preparar. Os ingredientes são cubos de bacon, um melão e natas e sal. Bom, a preparação: tritura-se o melão até ficar muito fino, juntam-se as natas, o sal, mexe-se bem, filtra-se num passador e põe-se no frigorífico. Enquanto está no frigorífico, à parte, passamos o bacon numa sertã, fica estaladiço, tostadinho, e depois do bacon estar preparado, provavelmente o frigorífico já atuou, e nós tiramos a sopa do frigorífico, colocamos os pedaços de bacon, e está pronta a sopa. Acontece que o resultado é disgusting. O que é que aconteceu? Alguma coisa correu mal nesta receita. E correu, sim, correu. E já vamos ver o que é que correu. Ela está mal relatada. A receita correta é isto, é quase igual, mas não é igual à que estava. É que faltava ali um limão. E o limão é um pormenor, certo, é um pormenor, mas faz toda a diferença. Corta um enjoativo. E, portanto, aquela reação, de enjoado, é cortada, não é? E se espremermos, naturalmente, o limão não fica sozinho, se espremermos o limão naquela primeira mistura, o resultado é este, é espetacular, delicioso. Ora bem, então o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que um pequeno pormenor faz toda a diferença. Mas se ele estiver ausente, pura e simplesmente a receita não é reprodutível. Eu ponho aqui, se me permitem, a transposição para o âmbito científico. Quando uma pessoa está a ler um artigo científico, o que é que esse leitor pretende? Pretende ler o artigo, certo? Mas depois fazer desse artigo o seu primeiro passo como base para, então, o leitor construir, então, a seguir, o seu próprio contributo de inovação. Mas o primeiro passo é ler aquele artigo, reproduzir o que lá está, portanto, para isso ele tem que estar bem relatado, reproduzir o que lá está, e depois, então, aí sim, construir o seu próprio contributo original. Ora, se não for possível reproduzir o que está lá relatado, aquilo acaba por ser até contraproducente, não é? E, portanto, se me permitem, eu colocaria à cabeça os valores à escala individual, é assegurar a reprodutibilidade da investigação que é relatada. E quem diz investigação fundamental ou aplicada, diz o trabalho de um engenheiro. O engenheiro tem de relatar o seu trabalho, mas relatar por forma a que o seu trabalho possa ser replicado, e que inspire naturalmente confiança. Depois nós temos, a integridade, falarei mais tarde sobre isso, dignidade, responsabilidade, justiça, qualidade, aquele termo agora muito em voga, que é excelência, que não é mais do que nós fazermos o melhor que sabemos, naturalmente, não é? Honestidade, clareza e transparência. Depois há aqui uma noção que é perfeitamente crucial, é a não discriminação, isenção total, não discriminação com base no género, com base na raça, com base na religião, com base sequer na orientação sexual ou tantas outras vertentes que podem ser objeto de discriminação. Isto consegue-se, há progressos enormes que vão sendo feitos, mas não está perfeito, como todos sabemos. Outro valor é o respeito, outro valor é a coragem,
para assumirmos as nossas atitudes, abertura ao debate e à crítica, portanto, o trabalho de grupo também. Se não houvesse abertura de espírito, provavelmente ainda agora estaríamos a pensar que era o Sol que andava à volta da Terra e não o contrário. Este provérbio africano: if you want to go fast, go alone; if you want to go far, go together. Portanto, se quisermos ir rápido, podemos trabalhar sozinhos, mas se quisermos ir longe, tem que ser, neste momento tem que ser em grupo, não é? São os tais pequenos passos, mas em grupo. E, portanto, outro valor absolutamente crucial também é o reconhecimento do trabalho de terceiros, sejam eles cientistas ou não. Ora bem, esse reconhecimento é todo o oposto de plágio. Eu terei ocasião de falar sobre plágio à frente. Acontece que estes valores são cotidianamente postos em causa e encaram desafios que são reais, desafios do dia-a-dia, do cotidiano. Desafios que decorrem daquilo que eu referi anteriormente, é a necessidade de suporte financeiro, portanto, que vai gerar uma grande competição. Na progressão da carreira também tem esta vertente que referi há pouco, que é a pressão para publicar, publish or perish. A ausência de cultura ética, muitas vezes, referirei isso na fraude académica, a ausência de cultura ética, por vezes essa cultura ética, a ausência de cultura ética acaba por se correr bem e muitas vezes acaba por resultar num sentimento de impunidade que encoraja mais e mais componentes não éticas. Se repararem, aqui este círculo assinala a real posição da mão do jovem que está a fazer o exame e não propriamente aquela que era mostrada inicialmente. Também, olha, um sentimento altamente português, que é a procrastinação, não é? Nós temos sempre aquela tendência para encontrar pretextos para fazer outras coisas que não aquelas que são o essencial que importa fazer naquele momento. E, portanto, as coisas vão sendo adiadas, e acabamos por ter por falta de disciplina, aí os alemães dão lições, mas por falta de disciplina acabamos por ter que resolver tudo à última hora, e isso conduz a soluções que são improvisadas, muitas vezes. Conflitos de interesse e de compromisso, eu não vou agora entrar em pormenores por falta de tempo, mas podemos guardar isso para a discussão, se assim entenderem. São temas muito interessantes, conflitos de interesse e de compromisso, são vertentes altamente atuais. Falta de textos normativos, por vezes. Cada vez acontece menos isso, mas há certas... Agora as instituições procuram, de facto, esclarecer muito bem o que é que está correto, o que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, mas a verdade é que, por vezes, pode estar instalada a dúvida entre aquilo que é aceitável e o que não é aceitável em termos éticos, não é? Portanto, essa ambiguidade poderá ser também um desafio aos valores na ciência. E, por outro lado, enfim, em geral, de uma forma geral, falta de informação, falta de sensibilização e, diria eu, de ensino de ética. Falarei nisso no último slide. Bom, esses desafios aos valores da ciência têm consequências, naturalmente. Consequências, olha, por exemplo, prejuízos incomensuráveis para quem pretende reproduzir um artigo que está mal relatado. Eu não sei se estão a ver, aquela sopa inicial não era possível reproduzi-la pura e simplesmente, não estava bem, não estava correta. E, portanto, uma pessoa pode passar uma vida inteira a tentar replicar um artigo, se ele estiver mal relatado, é pena perdida, não é? E, portanto, isto gera prejuízos humanos e materiais perfeitamente imprevisíveis, não é? Como eu digo aqui, a tentar replicar o que é irreplicável, simplesmente porque está mal relatado. E estas consequências normalmente têm o efeito de alastramento. Começa sempre por um elemento que, enfim, procede menos bem, depois alastra para a equipa em que ele está inserido, da equipa alastra para a comunidade científica e, no pior dos casos, alastra para a sociedade, que a comunidade científica é suposta servir, como referi há pouco. Isto tem consequências práticas, que é a perda de prestígio científico, que sabemos todos que é muito lento a conquistar, mas que se perde não obstante. E, por outro lado, também, como consequência disso, é a perda de confiança. E quando não há confiança, não há financiamento. E, portanto, isto é a desgraça total. Procuramos evitar este cenário, naturalmente, não é? Reconhecimento do mérito científico e académico. Bem,
em publicações, por exemplo, como é que se reconhece o mérito? Ou em relatórios, ou projetos, ou patentes? Bom, em primeiro lugar, na autoria desses textos. E depois, também, olha, num artigo, por exemplo, na secção de agradecimentos, ou numa tese, e também nas referências bibliográficas, não é? Nas citações e nas referências, e na lista de referências bibliográficas. O que é que se utiliza tipicamente para reconhecer o mérito científico? Bem, a qualidade daquilo que se faz, em termos de produção científica, de inovação, e também, naturalmente, a quantidade. Requisitos para ser autor ou coautor, por exemplo, de um artigo científico. Bom, olha, primeiro, conceber e projetar a inovação. Não é sine qua non, mas é uma razão suficiente para uma pessoa ser considerada autora ou coautor de um determinado artigo. Depois, conduzir o próprio trabalho de inovação, não é? Redigir a publicação digamos, razão suficiente para que se seja autor ou coautor de uma determinada publicação. Agora, sempre não é I ou é I, sempre é absolutamente crucial que um autor tenha revisto em pormenor a publicação, quer a nível de conteúdo, quer a nível de forma, e que, por outro lado, dê o seu aval à versão final. Isto porque há uma corresponsabilização, cada coautor é corresponsável por aquilo que lá está escrito. Pode haver consequências positivas, pode haver consequências negativas, pode haver crédito, pode haver responsabilização, mas a verdade é que quem é autor tem responsabilidade sobre aquele artigo, a menos que o próprio artigo especifique qual foi o contributo de cada um dos autores. Por vezes há editores que querem e exigem isso. Agora, um trabalho de rotina, que seja técnico ou administrativo, nunca justifica com a autoria. Eu dou um exemplo. Um técnico altamente dedicado que está a dar apoio a uma montagem experimental. Essa montagem experimental precisa trabalhar à noite. O técnico vai à noite, chega lá, liga, desliga e não larga aquilo enquanto a experiência estiver a correr. Nunca, não vá, às vezes, acontecer alguma coisa. Esse trabalho é absolutamente crucial, se calhar sem ele a experiência não podia realizar-se, mas não é. É um trabalho técnico, não é um trabalho de inovação. E, portanto, essa pessoa merece seguramente uma boa, generosa e reconhecida menção na secção de agradecimentos, mas não ser coautor. Ora, bom, em publicações científicas nós temos, muitas vezes acontece que aqueles requisitos para ser autor ou coautor não são necessariamente respeitados. Por exemplo, o autor honorífico. Há duas formas de ser autor honorífico, diria eu. Uma delas é dar um nome a uma pessoa prestigiada, é um cientista de renome, e como é um cientista de renome, põe-se lá na lista dos autores, e isso provavelmente poderá influenciar os peer reviewers, os revisores, no sentido, se esta pessoa é coautor, quer dizer que o artigo é muito bom, portanto isso aumenta a probabilidade do manuscrito ser aceito para publicação. Por outro lado, um tycoon, por exemplo, um angel, não é? Que pode se financiar a investigação, pois bem, muitas vezes com sinal de reconhecimento, há quem pretenda pôr essa pessoa como coautor. Não faz sentido absolutamente nenhum, porque a pessoa provavelmente não contribuiu de forma nenhuma para a inovação em si. Ajudou, pois muito bem, lá está, merece seguramente uma viva menção na secção de agradecimentos, mas não ser coautor, não é? Pois, a outra forma de ser coautor que não é ética é ser autor fantasma. Por exemplo, posso dar um exemplo, nós temos uma equipa, essa equipa há 3 elementos que fizeram a investigação e que são autores com total mérito, e depois há um quarto elemento da mesma equipa que não fez nada para aquela investigação, mas que precisa de melhorar o seu currículo. Portanto, digamos, o chefe da equipa diz, deixem lá o tipo ser coautor, porque isso vai aumentar a probabilidade de ele ter uma bolsa da FCT, e se tiver uma bolsa da FCT, todos temos a lucrar com essa bolsa, não é? Portanto, ponham lá a pessoa como coautor e depois algum dia será a vossa vez. Isso não faz sentido, mas acontece e acontece muitas vezes. Depois há outra
tu coassinas o meu, eu coassino o teu. O que é que isto quer dizer? Eu tenho uma investigação, um colega meu faz outra investigação, eu convido, eu faço a minha publicação, mas convido o colega que não tem nada a ver com esta investigação, convido para ser coautor da minha publicação, ele convida-me para eu ser coautor da publicação dele. Resultado, cada um de nós só fez uma investigação, mas tem 2 artigos. Não é? É autor de 2 artigos. Não está certo, não faz sentido, mas, mais uma vez, não seria exatamente inédito, não é? E depois o caso pior de todos, por exemplo, a coautoria comprada. Como sabem, existem sites que oferecem coautorias compradas, portanto é uma questão gravíssima, mas há sites que oferecem, vendem isso. Bibliometria na investigação. Bom, os critérios de base tipicamente aplicados ao investigador para avaliar a sua qualidade na investigação as revistas em que publica, é o impacto dessas revistas. Portanto, o fator de impacto, são coisas específicas e definíveis, não é? O quartil, portanto, o quartile index, o quartil dessas revistas, e também o número de publicações de que a pessoa é autor ou coautor, e também o número de citações que essas publicações mereceram por parte da comunidade científica. Portanto, com base nestes 3 itens, nós temos muitos índices, o Hearst, por exemplo, vários índices que contabilizam de forma distinta, contabilizam estes 3 itens de critérios de base aplicados ao investigador. Acontece que muitos, não digo todos, mas muitos destes índices são cegos a autocitações. Agora, alguns deles já detectam autocitações, mas alguns não detectam autocitações. Ora, isso não faz sentido nenhum, não é? Citações críticas, por exemplo, eu estou a dizer aquele artigo não vale nada. A verdade é que, ao dizer que aquele artigo não vale nada, eu estou a citá-lo. E, portanto, aparece a citação. Não faz sentido, não contribui. Gentilezas recíprocas, lá está, eu cito o meu colega, ele cita-me a mim e somos todos muito simpáticos, não é? Citações para mostrar pesquisa, quem está a fazer uma revisão bibliográfica, para mostrar que leu muita coisa, cita até artigos que não leu, ou mesmo as autorias compradas. Em conclusão, a bibliometria, em geral, estes índices, são uma excelente indicação quantitativa, uma primeira indicação quantitativa, mas não qualitativa. Provavelmente, a grande questão de fundo é esta, e essa sim interessa, é em que medida é que um determinado autor, uma determinada autora, contribuiu para o avanço da ciência na área em que trabalha. Aí sim, essa é a grande questão. A nível da avaliação por pares, bom, como sabemos, as publicações, artigos, publicações situam-se, para avaliar o estado da arte, situam-se na fronteira do conhecimento, no topo daquilo que se sabe. Portanto, para avaliar a qualidade de um manuscrito que escreve sobre o topo daquilo que se sabe, acima de quem escreve, quem é que está acima de quem escreve para poder avaliar? Ninguém, não há ninguém, a não ser uma entidade divina, não é? Ninguém está. Portanto, a única entidade capaz de poder emitir juízo de valor sobre a qualidade de um determinado manuscrito que se situa no limiar do conhecimento são pares dos autores, pares. Por isso é que existe aquela designação de avaliação por pares, peer review. O objetivo dessa avaliação é filtrar o que merece ser publicado daquilo que não merece ser publicado, sugerir melhorias, corrigir eventuais erros, mas não policiar, não é? Agora, se aparecer um caso crítico, por exemplo, um caso de plágio que seja detectado, depois já tem a obrigação absoluta de o referir, como direi à frente. A avaliação é solicitada pelos editores de revistas, por comissões que organizam congressos, até por FCTs, entidades que financiam a investigação contratual, e tipicamente a avaliação incide sobre a originalidade, a relevância face à área do contributo, face à área científica, e por outro lado, o rigor com o qual é conduzida a investigação, e também o rigor e a forma como ela é relatada, não é? Clareza, que inspira confiança, clareza da exposição. Portanto, estes são tipicamente os critérios, não é? Agora,
avaliação por pares não é isenta de críticas, não é? Um dos aspectos que pode suscitar, e suscita, digamos, algumas objeções, é que esse trabalho não é remunerado, é uma obrigação que nós temos, mas é uma obrigação ética, não pode ser, isso suscitaria um conflito de interesses, não é remunerado. Também não é objeto de avaliação e, portanto, também não é responsabilizado. E então as pessoas, como não é responsabilizado, não é avaliado, os avaliadores poderão, não deverão, mas poderão ter menor empenho nesse trabalho, não colocam no topo das suas prioridades. Existe o risco de avaliadores são supostos não poder fazer e guardar segredo absoluto até à publicação, mas existe o risco eu tenho casos, relato no meu livro sobre ética, casos em que os avaliadores podem usar o resultado, a informação que consta dos manuscritos em proveito próprio, com consequências absolutamente que se podem imaginar, não é? Mas isto é tudo menos ético, mas pode eventualmente acontecer. Por outro lado, como não é um trabalho não remunerado, olha, lentidão, se não fizer agora faço para a semana, a menos que as revistas obrigam, mas enfim, nem sempre isso é totalmente cumprido. Fugas de informação, ora, isso não pode acontecer porque somos obrigados a guardar total secretismo até à publicação, como disse. O receio do salto no desconhecido, por vezes, há certos avaliadores que não se dão bem conta da grande inovação que existe naquele manuscrito, e como não se dão bem conta, não lhe dão o devido valor e têm algum receio de dar luz verde a uma coisa que não estão sequer, em relação ao qual não estão a perceber bem o alcance científico de inovação. Existe mais aquela tendência da rendibilização a curto prazo, a chamada investigação aplicada de curto prazo. Pronto, e portanto a investigação fundamental de grande alcance poderá sofrer um pouco com isso, se for o caso. Aquela questão de um avaliador estar a avaliar um rival, nem sempre existe. O double blind será talvez a situação ideal, mas por vezes os avaliadores conhecem a identidade dos autores e, portanto, poderão estar a avaliar o trabalho de uma pessoa que é rival, ou pelo contrário, a favorecer essa pessoa, não é? Isso significa, portanto, que se parte do princípio de que, a menos que exista double blind, que nem os autores conhecem a identidade dos revisores, nem os revisores conhecem a identidade dos autores. Isso será provavelmente o ideal. Mas, portanto, parte-se do princípio de que o anonimato é merecido por parte dos revisores e, por vezes, há avaliadores que poderão não estar eticamente à altura desse ascendente que lhes confere o anonimato, a tal ponto que, por vezes, até existe alguma falta de cortesia no trabalho de avaliação, certo? Muito bem, eu referiria aqui, muito rapidamente, há um microfone que está ligado, eu pedi o favor de desligar, está bem? No ensino superior, aqui uma pequena nota em relação à fraude na avaliação. Há várias formas de ocorrer a fraude na avaliação, portanto, é mais outra forma de avaliar o mérito, mas desta vez agora na comunidade académica, na avaliação. Pode haver, como referi há pouco, o uso individual de auxiliares de ilegítimos, ou então alunos ajudarem alunos sem conhecimento do docente, através de comunicação ilegítima, ou fazerem uma autoria, ou fazerem um trabalho alterando a autoria, procurando dessa forma ajudar, entre aspas, o aluno que não é autor, mas que passa por ser autor. Plágio, falarei nisso mais tarde, mas pode acontecer também, plágio, corre uma vez bem, corre outra vez bem, e depois as pessoas fazem isso mais vezes. Quem é que é prejudicado nesta fraude quando ela acontece? E todos sabemos que acontece de facto. Quem é prejudicado? Será que são os docentes que são prejudicados? Não. O docente não é. Quem é prejudicado é, em primeira instância,
é a própria instituição no seu prestígio, na credibilidade que merece os diplomas que são conferidos pela instituição, não é verdade? Depois, os próprios estudantes que não cometeram fraude são prejudicados. Porquê? Porque são ultrapassados, por exemplo, em termos de classificação, ultrapassados por colegas que têm menos mérito, mas que cometeram fraude. E por isso mesmo podem perder certas oportunidades, certos prémios, oportunidades para ter uma bolsa para ir para o estrangeiro. E esses prémios vão para colegas que têm menos mérito, mas que cometeram a fraude. Mas os próprios estudantes que cometem a fraude também são prejudicados. Mas são prejudicados como? Olha, são prejudicados, perdão, e de que maneira? Perdem, por exemplo, o prazer, é um prazer muito grande, é um prazer muito fundo, o prazer de adquirir conhecimento e de adquirir qualificações. Perdem aquela resiliência que resulta de ultrapassar obstáculos, de ganhar autoconfiança. Isso ganha-se lutando, com mérito próprio, não é? Perdem, inclusivamente, aquela oportunidade crucial de reforçar a autoestima, porque justamente tiveram mérito para ultrapassar as dificuldades. Perdem isso tudo. E, no fundo, acabam por especializar a sua, como direi no slide seguinte, especializar a sua aprendizagem na fraude sobre a avaliação, mais do que em obter conhecimentos científicos. Isto é altamente prejudicial para os próprios que cometem fraude, não é? Será a fraude um mal incontornável? Ora bem, nós sabemos que a tentação existirá sempre. A internet, por exemplo, está disponível cada vez mais. Agora, há que fazer de forma a que a conduta eticamente censurável, nomeadamente a fraude, se torne progressivamente mais inútil. Como? Olha, já vou referir isso a seguir, mas há que fazer com que encarar a avaliação como sendo uma forma natural, decorrente do processo de aprendizagem, faz parte do processo de aprendizagem, é uma sequência natural, mas não é um processo de aprendizagem em si próprio, não é? Certo? Por outro lado, bom, quem é que está interessado em promover a conduta ética? Toda a academia. É um trabalho coletivo. Discutindo ética, todos nós estamos empenhados, mas isto vai desde o staff da Secretaria, todos estamos empenhados desde o início, a começar pelos alunos, e os alunos estão cada vez mais empenhados nisso, é um facto. Em discutir ética, desde o início do curso, até mesmo desde o secundário, não é? Os próprios docentes, obviamente, têm aqui um papel absolutamente crucial a desempenhar na promoção da conduta ética. Como? Olha, por exemplo, promovendo a motivação dos estudantes. Nós tivemos as quartas, a SPE, às quartas, teve, esta é a terceira comunicação, mas houve duas anteriores, respectivamente, desde o início, do professor Rui Lima e do professor Alfredo Soeiro, ambas sobre PBL. A primeira, Project Based Learning, aprendizagem baseada em projeto, e outra em Problem Based Learning, que é aprendizagem baseada em problema. Dois exemplos giríssimos, interessantíssimos, que estão disponíveis, estão gravados, podem consultá-los, em que se vê que realmente o docente faz um esforço enorme no sentido de motivar os estudantes. E mais, encorajam os estudantes a ser originais durante o processo de avaliação e, deste modo, por exemplo, evitam aquilo que muitas vezes é um encorajamento às cábulas, que é evitar questões recorrentes, repetidas, que os alunos veem, este tipo faz sempre as mesmas perguntas, portanto, deixa cá escrever aqui uma cábulazinha, fica tudo respondido e depois é só copiar. É que se formularem questões criativas, ou aquelas que eu referi há pouco, o PBL, mas se formularem questões criativas, claro que dá mais trabalho, mas são questões, se forem suficientemente criativas e bem concebidas, para essas questões a resposta só reside na mente dos estudantes, não reside em mais lado nenhum, portanto não é fácil, ainda que se queira, não é fácil cometer fraude, não é verdade? Enfim, o papel do erro, enfim, são aqui sugestões.
o papel do erro na construção do conhecimento científico. Estamos a aproximar-nos do final. Eu diria o seguinte, é legítimo errar? Todos os erros têm a mesma gravidade? Eu punha aqui pequeno... Elfmeter-Witz beim Spiel den Oberliga-Aufstieg in Südtirol. Beim Stand von 4:4 tritt Michael Palmer vom ASV Tramin an und setzt den Ball gegen die Latte. Loris Angeli ist außer sich vor Glück. Der Torwart von Dro Calcio stürmt aus seinem Kasten. Palmer hingegen kann es nicht fassen. Beide bemerken allerdings nicht, dass der Ball noch im Spiel ist und ganz langsam und allmählich doch noch den Weg ins Tor findet. Die Schiedsrichter geben den Treffer. Ou seja, em ciência muitos erros científicos poderiam ser evitados. Há erros e erros, nem todos são irreversíveis. Não vou entrar aqui no processo iterativo de inovação científica, mas é uma coisa que podemos guardar para a discussão. Por outro lado, há erros e erros, nem todos têm a mesma gravidade e importa nunca considerar nada garantido, nem sequer perdido à partida. Dizia eu, nem todos os erros têm a mesma gravidade. Pois não. O erro legítimo é um erro que é absolutamente inatacável, eticamente inatacável. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, a ciência é desenvolvida por seres humanos, são limitados. Os instrumentos que são utilizados pelos seres humanos são eles próprios construídos por seres humanos. A verdade científica não é um conceito absoluto, está sempre a evoluir e, portanto, se nós fizermos, se tirarmos conclusões com base no melhor que se sabe fazer na altura, e se essas conclusões se vierem revelar erradas porque, entretanto, os instrumentos evoluíram, pois bem, esse erro é um erro perfeitamente legítimo e é eticamente inatacável. O que acontece é que, se for detectado, tem que ser reconhecido e corrigido, obviamente. Eu dou aqui um exemplo. Imaginemos que a questão que se coloca é qual é a partícula mais elementar da matéria. Aqui há uns séculos ter-se-ia dito, olha, um pequeno calhau, uma pequena pedra, mas entretanto os instrumentos científicos, microscópios eletrónicos, foram-se aperfeiçoando, métodos teóricos, métodos de observação, capacidade de resolução espacial temporal. Bom, e então, mais tarde, não é um calhau, olha, é um átomo. E durante muito tempo pensou-se que era o átomo e era esta a resposta certa. Mais tarde verificou-se que, afinal, mais tarde, os instrumentos melhoraram e, afinal, não estava errado. Mas, pronto, olha, afinal, não é o átomo, é um eletrão. E daí foi o neutrão. Em 2012, no acelerador de partículas do CERN, verificou-se uma coisa interessantíssima, é que observou-se que as previsões de Higgs teóricas, em 2012 foi possível no acelerador de partículas que provoca uma colisão e, portanto, foi possível observar o bosão de Higgs, que foi um passo interessantíssimo na resposta a esta questão. Mas a verdade é que a velocidade das partículas no acelerador de partículas do CERN, desde 2012 até agora, já praticamente duplicou, e, portanto, isso provavelmente vai ter consequências para o futuro, não é? Outra e, portanto, esta se calhar, algum dia já não será o bosão de Higgs. A previsão meteorológica é outro caso em que muitas vezes se erra, na melhor das intenções, mas erra-se e é perfeitamente legítimo e cada vez procuramos melhorar. Um aluno meu dizia, engenharia é erro, tudo o que fazemos é errar cada vez menos. Mas a verdade é que nem todos os erros são ilegítimos. Há duas formas de encarar aqui, talvez, duas formas de erros ilegítimos. Uns deles conduzem àquilo que pode ser designado por conduta científica questionável. A conduta científica questionável tem duas características. Não é intencional. Não tem a intenção deliberada de enganar. E por isso mesmo não coloca em causa a integridade da comunidade científica e do conhecimento científico. Tipicamente é ignorar a lei de Murphy. A lei de Murphy, como todos sabemos, diz, olha, na vida aquilo que pode correr mal, corre mesmo. Portanto, há que tomar as maiores precauções possíveis para minimizar a hipótese de que algo possa correr mal. Ora, se essas precauções não forem tomadas, estamos a cometer um erro por negligência, pode ser por incompetência, pode ser trabalho apressado, pode ser cansaço, pode ser distração. A verdade é que é uma negligência. E essa negligência pode levar a erros.
a erros que podem ter consequências graves. Se uma pessoa estiver a realizar ensaios clínicos e subestimar a importância de um ensaio que está definido no protocolo, isso pode ter consequências gravíssimas, inclusivamente provocar a morte de voluntários. Se estiver a programar, a construir uma ponte e pura e simplesmente subestimar a importância de um determinado ensaio, a ponte pode colapsar, não é? Não é essa a minha intenção, mas a verdade pode ser essa a consequência prática, não é? Ainda assim, o efeito de alastramento, como não é intencional, começa no elemento, naturalmente, alastra para a equipa, para a comunidade científica, mas depois fica dentro de casa, no sentido que fica dentro da comunidade científica. Pior do que isso é quando existe a intenção deliberada de enganar. Então, é a conduta científica censurável. É deliberado, pretende enganar, afeta por isso mesmo, afeta a integridade científica. Casos concretos mais graves, já estamos a aproximar do final, quase. FFP. FFP é a sigla de fabricação, falsificação, plágio. Fabricação olha, eu dou um exemplo, eu estou a fazer uma série de experiências e dessas experiências há uma última, não tenho tempo para a realizar, mas tenho praticamente a certeza de se a realizasse, quais seriam os resultados. Então eu vou mentir 2 vezes. Vou dizer que a realizei e vou dizer quais foram os resultados dessa investigação, dessa pequena experiência que não realizei. É uma pura invenção, é uma mentira dupla, é fabricação, inventar inovação, dados ou resultados. Outra delas é a falsificação. A falsificação é alterar ou emitir dados ou resultados. Imaginem, por exemplo, que nós estamos aqui a fazer uma experiência, não é? E eu estou a ver a variável dependente B, como é que ela varia em função da variação da variável independente A. A varia, como é que B varia em consequência? Faço um primeiro ensaio, tenho aqui um ponto. Faço outro ensaio, tenho aqui um ponto. Faço outro ensaio, eles são os 3 em cima de uma reta. Então isto quer dizer que a variação é linear, certíssimo. Faço outro ensaio, não é uma reta. Isto está completamente fora da caixa, portanto, não é uma reta. Mas faço outro ensaio, outra vez em cima da reta. Faço outro ensaio, outra vez em cima da reta. Outro ensaio, em cima da reta. Bom, então, manifestamente, tudo leva a crer que esta variação seria linear. Mas, bolas, eu tenho ali um ponto fora da caixa. O que é que eu vou fazer com ele? O que é que eu vou fazer com este ponto? Bom, tem 2 hipóteses. Sabemos perfeitamente que o que se deve fazer é o que fez a Marie Curie quando teve o espectro de frequência, teve ali uma frequência que saiu da caixa e tentou perceber porque é que aquela frequência saiu da caixa e descobriu o rádio e ganhou o prémio Nobel juntamente com o marido. Mas outra hipótese é pegar naquele ponto e trazê-lo discretamente para cima da reta. É uma falsificação. Ora, muitas vezes nós sabemos, justamente, como no caso da Marie Curie, que a grande inovação está nos resultados que são chamados ditos desfavoráveis, porque não corroboram aquilo de que nós estávamos à espera. E, por último, digamos, é o plágio, que é usar trabalho de terceiros sem lhes dar o devido crédito, não é? Nós sabemos que, numa tese, a detecção de plágio implica imediatamente a anulação da tese. Se for um erro de conduta científica censurável, se for detectado, deve ser imediatamente confrontado, primeiro oralmente, depois por escrito. Depois farei uma pequeníssima referência a isso. O efeito de alastramento, no caso da conduta científica censurável, é muito mais grave. Porquê? Porque começa no elemento, alastra para a equipa, alastra para a comunidade científica, mas porque afeta a integridade científica, alastra para a sociedade. E quando alastra para a sociedade, é o bronca, é o escândalo, vem o Correio da Manhã fazer a reportagem e, portanto, aí a comunidade científica perde todo o seu prestígio. Nós sabemos que o plágio é um atentado contra 2 características fundamentais de qualquer publicação. Estamos a roubar a autoria, é uma das características, e, por outro lado, é a própria originalidade, porque nós sabemos que, olha, como dizia Bell, nunca ande pelo caminho já traçado, porque eu conduzo apenas um, do outros já foram antes. Aqui a inovação estaria em não ir sobre as pegadas que já foram pisadas, mas ir neste terreno que está por desbravar, e aí sim haveria inovação. Ao usurpar a autoria, o plágio é crime, a internet sabemos todos que é uma fonte inesgotável de tentação para plagiar.
O autoplágio também é uma forma de plágio, podemos falar sobre isso, mas felizmente, digamos, há software cada vez mais eficaz para detectar plágio e há muito, felizmente, não é? Uma última questão que eu gostaria, ainda em relação ao erro, muito rapidamente, temos aqui uma questão, vale a pena pensar sobre ela. A dinamite é usada na abertura de túneis, na construção de estradas, na demolição de controlada de edifícios, e nós vemos isto, olhamos para isto e, enfim. Que seria da medicina atual sem a sua vertente nuclear? E depois vamos ver, enfim. Isto levanta uma questão que é a responsabilidade social na inovação. Nós sabemos que eficácia, eficiência, a análise custo-benefício não bastam. Há que ponderar o impacto social e ambiental. A inovação em engenharia coloca a questão da responsabilidade social ativa e passiva. Não vou entrar em pormenores agora. A ativa é dirigida para o futuro, para aquilo que estamos a programar, podemos condicionar os nossos projetos em relação ao impacto que é previsível que a inovação venha a ter, e também passiva, que é, o caso de alguma coisa ter corrido mal, pois bem, é a responsabilidade em relação àquilo que correu mal decorrente dessa inovação. Eu ponho aqui em tom de provocação um dilema ético que é: devemos parar com tudo ao primeiro sinal de perigo? Fica talvez para a discussão. Pois bem, eu faria aqui uma brevíssima nota em relação à reação à conduta científica censurável. Para que serve a censura? Para que serve a condenação? Para que servem estas duas vertentes? Qual é a utilidade social? A utilidade social não é punir. A utilidade social é, sim, tentar dissuadir a repetição futura de comportamentos desviantes. Isso sim. E qualquer, digamos, sanção deve obedecer ao princípio da proporcionalidade. O que é que isto significa? Significa que para iguais infrações, punições comparáveis. Comparáveis. Para uma infração mais grave deve ser, naturalmente, objeto de uma maior punição. Há 3 perspectivas para reagir ao desvio ético. Primeiro é prevenir, se for possível prevenir, detectar sinais, prevenir e evitar. Se não for possível, então é detectar, inquirir, investigar e não acusar gratuitamente, com total discrição e procurar perceber o que se passou. Por último, se não houver outra forma, então aí sim, sancionar em função da gravidade, dando à pessoa o princípio concedendo o princípio do contraditório, se for necessário publicitar, dizer cuidado com este investigador, não é merecedor de confiança, se for necessário, é mesmo isso que se deverá fazer. O papel da denúncia, e aqui acabo, é que, enfim, ninguém, todos nós nos lembramos que o Queixinhas é uma personalidade extremamente ingrata, não é fácil denunciar, não, por definição. Mas a verdade é que ignorar ou encobrir é eticamente censurável. Portanto, isso não podemos encobrir. A denúncia interna é mais delicada do que a externa. Porquê? Porque é complicado denunciar um colega de trabalho, um superior hierárquico, até mesmo um supervisor da mesma escola. As autoridades das escolas têm sempre alguma relutância em expor a instituição. Pode haver represálias, e se for dentro da própria instituição é mais fácil ocorrer represália, e naturalmente a denúncia pressupõe uma sólida e fundamentada convicção, sempre no respeito escrupuloso da via processual. Termino, estamos a acabar, que estou na hora, algumas notas conclusivas. Pois bem, esta exposição incluiu a estrutura esquemática do processo de construção do conhecimento, alguns valores, enfim, essenciais em que assenta a integridade científica e a integridade do conhecimento científico, também desafios que esses valores enfrentam, o papel do erro na inovação científica. Vemos que, de facto, nem todos os erros são igualmente graves, de forma nenhuma. Como é que pode surgir, que consequências é que pode gerar, quando e como devemos reagir. Ética e qualidade na inovação são conceitos intimamente ligados. Não há ética sem qualidade, não há qualidade sem ética. Por último, ou quase último, consciência é a palavra-chave a nível individual. Confiança é a palavra-chave no relacionamento entre a comunidade científica e a sociedade.
A ética propõe uma reflexão de caráter universal sobre o papel da consciência na construção e na garantia dessa relação de confiança. Devemos ou não ensinar ética? Temos aqui uma imagem curiosa. Na escola, você recebe a lição e depois faz a prova. Na vida é o contrário. Você faz a prova e depois é que recebe a lição. Portanto, se calhar vale a pena tirar, enquanto é possível, o maior partido da escola. Eu, se me permitem, gostava só de ler aqui este agradecimento em baixo, e leio em voz alta, que é o seguinte: as intervenções da professora Sofia Castro Gotten e do estudante Marcos Alves Teixeira, no âmbito do webinar Integridade Académica na Universidade do Porto, em dezembro de 2020, foram, para mim, inspiradoras para a elaboração dos slides 36 e 37, são a fraude académica. E, portanto, eu endereço a ambos um agradecimento reconhecido. E por aqui termino. Muito obrigado pela vossa paciência. Obrigado, Luís, pela excelente apresentação. Eu ficámos peço, dentro da hora, penso.